Queridos companheiros, boa noite. Meu nome é Rita Martins e eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós daremos prosseguimento ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós convidamos a todos a uma prece. Mestre Jesus, amigo querido de todas as horas, benfeitores espirituais do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nossos queridos Ubirajara, Rafael, Francisco e Teresa d'Ávila, a patronesse de nossa casa. Mas, acima de tudo e de todos, lembremos de nosso Pai, o Criador, aquele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta vida material, que tudo preparou, que tudo cuidou, para que pudéssemos aqui fazer esse processo evolutivo, essa caminhada de retorno a Ele, o nosso Criador. Envolva-nos, Senhor Jesus, envolva-nos a todos que estamos ligados a Ti, a Deus, neste momento, encarnados e desencarnados, nos ajudando, nos inspirando, nos sustentando, Senhor, nessa reflexão do Evangelho. Abençoa-nos, Mestre, agora e sempre, graças a Deus. Então, queridos, a sequência do estudo está no capítulo 17, Sede Perfeitos, e nós hoje estudaremos o item 2, que é a continuação dos caracteres da perfeição. Neste item 2, Kardec nos fala que perfeito só Deus é perfeito, mas que nós, enquanto humanidade, nesse processo evolutivo, alcançaremos a perfeição relativa. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta que Kardec faz e nós também, ao longo desse processo de estudos, de reflexões do Evangelho, também fazemos a mesma pergunta: em que consiste essa perfeição relativa? Porque mesmo sabendo que só Deus é perfeito e nós ainda não conseguimos entender essa perfeição que é Deus, difícil também nos é entender essa perfeição a qual nós estamos destinados, a qual todos nós estamos destinados. Até aqueles que nós julgamos serem muito difíceis, muito complicados, que somam um grande número de defeitos, de paixões e de vícios, estes também chegarão à perfeição relativa. É bom que a gente lembre sempre isso, porque Deus dá oportunidade a todos. Ele nos criou para a perfeição. Ele nos criou para a perfeição relativa, nos criou para a felicidade. Todos nós chegaremos, cada um no seu tempo, cada um com as suas possibilidades. Então Kardec pergunta: em que consiste essa perfeição? E é Jesus que nos responde. Ele nos diz assim: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Revelando isso, esses movimentos aqui de amar seus inimigos, fazer o bem àquele que nos odeia, orar pelos que nos perseguem, Jesus, ele nos mostra a essência da perfeição, que é a caridade. A caridade é a essência da perfeição. É esse amor em movimento, é esse amor que sai de dentro de nós e vai de encontro àqueles que precisam, sejam de questões materiais, seja de atenção, seja de ouvido, seja do alimento material, seja do alimento espiritual. Então esse movimento de caridade é a base dessa perfeição ao qual estamos todos destinados. No capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, exatamente no item 3, Kardec nos lembra de várias orientações que o Senhor Jesus nos dá, que podemos considerar que é um prelúdio desses caracteres da perfeição que Kardec trata no capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós vamos utilizar duas orientações que nos chamou muita atenção em relação ao tema Caracteres da Perfeição, e principalmente quando Jesus nos diz que essa perfeição relativa, ela consiste em amar os inimigos, fazer o bem àquele que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Então a gente fez um link em relação a essa base que Jesus nos dá em relação à perfeição relativa. Nós vamos citá-las. Julgai primeiro a nós, antes de julgardes os outros. Fazei aos outros o que desejais que os outros nos façam. Quando vocês tiverem a oportunidade de ler essas orientações no capítulo 15, em item 3, vocês vão perceber que a sequência não é essa.
Mas nós vamos usar essa sequência porque nós achamos que essa sequência tem a ver com as nossas reflexões, com as intuições que nos chegaram quando nós fomos refletir sobre o estudo que nos foi doado, oferecido, essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de estudo, de aprender, de refletir, de encontrar essas orientações deixadas pelo Senhor Jesus, trazidas pelo nosso Kardec nessa organização maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que a gente está lembrando dessas orientações especificamente? Primeiro, quando a gente fala do julgar a nós antes de julgar aos outros, nós estamos lembrando do autoconhecimento. Uma ferramenta, um processo, uma viagem, na grande maioria das vezes difícil e dolorosa, mas necessária, que precisamos fazer. Porque se não olharmos para nós, se não analisarmos o que sentimos, o que pensamos, analisar os nossos atos, identificar de onde veio aquele ato, qual foi o pensamento e qual foi o sentimento que moveu aquele ato, e dar nome a esse sentimento, a essa emoção, a esse pensamento, fica muito difícil fazermos o autoconhecimento e identificarmos o que tem dentro de nós, o que nós trazemos, o que nós construímos até a presente encarnação. É necessário fazer essa viagem, porque se nós não percebermos que existem áreas de nós que ainda são difíceis, áreas que são comprometidas, áreas que ainda são preenchidas por defeitos e vícios, como nós vamos fazer o movimento de corrigir, de transformar, de reelaborar tudo isso que trazemos dentro de nós? É muito fácil apontar o outro, é muito fácil identificar o outro nas suas dificuldades, nas suas paixões, nos seus vícios e nos seus defeitos. Mas o grande movimento, o movimento importante da vida é olhar para dentro de si, fazer essa viagem e identificar, e ir pontuando o que eu posso melhorar, o que eu preciso mudar. Tudo, companheiros, é um processo. Nós não conseguimos fazer isso numa única encarnação. E graças a Deus, o Pai nos oferece quantas reencarnações forem necessárias para que a gente faça esse movimento de autoconhecimento e depois a gente faça o movimento de transformação. Porque identificar nem sempre significa que a gente vai trabalhar, não significa que a gente imediatamente vai conseguir mudar os nossos hábitos, mudar aquilo que nos dá prazer, mudar aquilo que nos dá um conforto. Lembrando que esse conforto é sempre ilusório. As situações que são confortáveis, muitas vezes, elas são ilusórias, porque o nosso processo de autoconhecimento requer trabalho, requer luta, arregaçar as mangas, fazer todo esse processo. E não é fácil, é um processo difícil, doloroso, que requer luta, como nos fala o item 7, que nós estudaremos mais lá na frente, o dever, né? Há sempre um confronto entre o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, em confronto com o que eu gosto de fazer, com o que me dá prazer. O importante é identificar que esse prazer, ele é muito fugidio e ilusório, ele é momentâneo, ele escapa pelas nossas mãos. E a felicidade a qual nós estamos todos destinados é uma felicidade eterna, perene, tranquila, que vai realmente nos levar à verdadeira felicidade e a essa perfeição relativa. Então, falamos do autoconhecimento, que é a primeira ideia que nos veio em relação a trabalhar essa questão da perfeição relativa e de Jesus nos orientar que precisamos amar os nossos inimigos. A segunda razão pela qual nós lembramos dessas duas orientações foi porque, na maioria das vezes, quando o outro está envolvido, e esse outro é o inimigo, por não termos ainda desenvolvido a empatia, é muito difícil ainda promover esse amor. É muito difícil
iniciar esse processo do amar os inimigos. Mas, se eu me reconheço esse inimigo, se eu me reconheço esse possível inimigo, e isso é possível porque fizemos antes de entrar neste caso o autoconhecimento, pode ser que se torne mais fácil o amar os inimigos. Porque quando eu coloco meu interesse pessoal na frente das minhas decisões, das minhas atitudes, fatalmente eu vou ferir alguém ou destruir alguém. A gente fala nessa questão da destruição, não em relação à destruição do espírito, porque o espírito ele é imortal, ele não é destruído. Mas quando eu coloco meu interesse pessoal, eu posso fazer coisas que podem destruir os sonhos dos companheiros, destruir muitas das vezes a sua vontade de progredir, a sua vontade de melhorar, a sua vontade de usar a sua melhor parte em benefício de si mesmo e dos outros. Então, quando eu me percebo que eu posso ser esse inimigo e eu me conscientizo desse erro e eu desejo mudar porque eu estou cansada, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais olhar muitas das vezes a tristeza do outro que eu promovi, a dificuldade do outro que eu ajudei a promover, isso cansa e nos entristece. Então, quando eu me percebo esse inimigo, eu me conscientizo do erro, eu quero mudar e eu preciso ser perdoado, eu preciso ser compreendido, eu preciso ser aceito, eu preciso receber esse bem. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, fica muito mais fácil de perceber que eu preciso amar o inimigo, porque eu também preciso ser amado. Teresa d'Ávila, no livro Castelo Interior, ela nos fala que nós não sabemos amar. E isso é um fato. O nosso amor ainda é muito vaidoso, é muito seletivo. A gente coloca o nosso amor no formato de uma caixa de presente com um determinado laço, com uma determinada cor, e se ele não vier dessa forma, achamos muitas das vezes que não somos amados, ou que aquele companheiro que partilha a vida conosco não nos ama, porque ele não entregou esse amor do formato que eu desejei. Mas ela nos dá uma orientação. Ela nos diz assim, para que estejamos determinados a desejar contentar a Deus. E quando eu li essa orientação, eu me lembrei de uma orientação do Senhor Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, e que fala do sacrifício mais agradável a Deus. Que se nós estamos indo ao altar ofertar alguma coisa a Deus, nós devemos deixar essa oferta e voltar e nos reconciliar com os nossos irmãos. Mas antes de nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos, é preciso que nós reconciliemos-nos conosco mesmo. Por quê? Porque nós somos o nosso maior inimigo. Somos nós que impedimos-nos de crescer, de avançar, por N situações íntimas que estão guardados os refolhos da nossa alma, em gavetas que nós não queremos abrir, em escaninhos que nós não queremos visitar. Então é preciso que a gente se reconcilie conosco. É preciso treinar o auto-amor, o auto-perdão, por conta desse reconhecimento que nós, na maioria das vezes, prejudicamos a nós mesmos. E quando eu faço esse movimento de olhar para mim, perceber que eu posso ser esse inimigo, mas que eu preciso me reconciliar com ele, preciso fazer todo esse movimento, que eu preciso caminhar, que eu preciso progredir, que eu sou frágil e preciso de ajuda, e preciso de amparo, nesse momento eu preciso desse ato de amor, que é amar os inimigos. E quando eu faço todo esse movimento, eu vou estar pronto para poder ir e reconciliar com o meu amigo, com o meu irmão, com o meu inimigo. Porque se eu sou frágil, preciso caminhar e preciso desse ato de amor, eu vou reconhecer que o outro também é frágil, que o outro também precisa caminhar e que o outro também precisa desse ato de amor, que é amar os inimigos. Então, queridos, a gente agradece a oportunidade dessa reflexão e que tenhamos sido útil de alguma forma através desse momento que essa bendita casa nos oferta de estudo e de trabalho. Vamos rezar?
Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por tudo que recebemos de Ti, Senhor, através desses benfeitores espirituais. Rogamos a Ti que envolva a todos os corações aqui presentes e que possamos iniciar a nossa semana, Mestre, na certeza do Teu amparo, na certeza do Teu amor, mas que cada um de nós, Senhor, possa fazer um esforço de elevar o nosso pensamento a Ti, de estreitar esses laços contigo através do nosso anjo guardião, através dos benfeitores desta casa, para que possamos nos sentir mais próximos de Ti, porque Tu estás, Mestre, ao nosso lado o tempo todo. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Paz e bem a todos os corações.